1561. Pode falar de novo, Lânia? 3244 9960. Alô? Luiz? É Luiz Humberto? Ô Luiz, é Vladimir, tudo bom, queridão? Você está podendo falar? Estava descansando? Um minutinho que eu vou falar contigo. Escuta só, o Miguel Freire está aqui aproveitando o Festival de Brasília, no qual, aliás, o Nelson Pereira dos Santos foi homenageado com toda aquela pompa dos seus 90 anos, ex-professor da universidade como você. E o Miguel trouxe uma equipe da escola, da UF, onde ele é professor, o Miguel Freire. E deu aqui um depoimento, pegou aqui o depoimento, inclusive, já do Bodansky, que lembrou-se de você, lembrou de uma história maravilhosa de uma câmera que você pôs na mão dele e ele ganhou o mundo e voltou com 1000 imagens, etc. Então, a petição é a seguinte: você daria um depoimento, uma entrevista para o Miguel? É um depoimento praticamente falando alguma coisa sobre o Nelson Pereira dos Santos, porque foi, como você, um dos fundadores da universidade, etc., dentro desse espectro aí de coisas. Você daria esse... Uhum. Sim. Meu produtor executivo. Sim. Tá ótimo. Pode? Pode? Pode. Então, gravando com o fotógrafo Luiz Humberto, para o webdoc Nelson Pereira dos Santos, em 17/10/2017, em Brasília. Tá ótimo. Pode ir? A data está atualizada? Tá. Ok. Então, gravando com Jorge Bodansky, em Brasília, para o webdoc Nelson Pereira dos Santos, em 17/9/2017. Infelizmente, eu não tive um contato próximo do Nelson. Quer dizer, eu conhecia Nelson, claro, mas ao vivo não. Ao vivo, quando ele chegou na universidade, nós conversamos muito pouco, porque o Pompeu de Souza, que era um cara assim que não parava, né? Eu acho que ele tinha hipercinesia, provavelmente quando chegasse na adolescência ia melhorar. Mas ele era um cara... Então ele fez o que seria o embrião da Faculdade de Comunicação, e era um departamento. À época, estatutariamente, você precisava ter 5 professores, e ele não tinha. Então ele roubou da gente, do Instituto de Arte, Nelson, Paulo Emílio e, se não me engano, o Bernadette. Então, com isso, ele pôde montar o departamento dele, que prosperou, escapou tanto quanto pôde do período da ditadura. Ele acho que é um símbolo do cinema brasileiro, né? É impossível falar em cinema brasileiro sem falar em Nelson. Acho que ele faz parte da história, né? E particularmente, vamos dizer, da minha história também. Eu como cineasta, né? Eu me formei, eu entrei, vamos dizer, para esse mundo em 1964, quando eu fui para a Universidade de Brasília. O Jorge Bodansky, ele foi encaminhado pela Amélia Toledo, porque ela acompanhou o Eustáquio quando subiu o Zeferino Vaz, tinha uma encrenca com ele lá em São Carlos, e demitiu o Eustáquio Toledo. Aí a Amélia acompanhou. Quando a Amélia acompanhou, ela largou tudo, ela me procurou e disse: Luiz Humberto, eu tenho um cara aqui muito interessante, eu não sei se você vai querer ficar com ele, ele é bolsista
você quer ficar com ele? Aí, você recomenda. Aí um dia lá bateu na minha porta, tem aquele cara comprido assim, jovem, né? Aí eu botei ele para trabalhar com a gente, e ele era um cara muito bom. Então eu entrei para o Instituto Central de Artes e tive a grande sorte, né, de estar nesse momento onde estavam presentes pessoas como Jean-Claude Bernardet, como Heinz Fortmann, como Maurice Capovilla, Paulo Emílio Salles Gomes e, naturalmente, Nelson Pereira dos Santos, que estava presente em toda a vanguarda do cinema, né? E o Nelson veio para começar a desenvolver um projeto de departamento de cinema, junto com o Paulo Emílio e o Jean-Claude Bernardet. E também ele começou a desenvolver um projeto de um filme que ele começou a filmar lá, mas eu era muito novo, eu era aluno, e eu não participei desse projeto do Nelson, eu não tive muita proximidade com o Nelson. Eu assisti às aulas do Paulo Emílio Salles Gomes de introdução ao cinema. Ele, durante um semestre, ele deu aos sábados um curso sobre Hiroshima Mon Amour, que naquele momento era a grande novidade da Nouvelle Vague francesa. Isso me abriu os olhos para o cinema. Ainda não tinha certeza em relação ao cinema, mas já tinha uma certeza em relação à fotografia. Eu comecei a fotografar nesse momento com o Luiz Humberto. A gente montou o primeiro laboratóriozinho, fechando um banheiro do Instituto Central de Artes. O que eu fiz foi que ele chegou um dia e eu senti que os caras iam caminhar para um possível saque, né? E aí eu peguei todas as caixas de papel e liberei para o Bodansky. E ele fez jus. Quando ele trouxe, era um negócio muito bom. Aí ele foi para São Paulo, pegou um emprego na Jornal da Tarde, e uma vez alguém disse, olha, o grande fotógrafo passou aqui foi Jorge Bodansky. E aí ele caminhou para o cinema depois, né? E foi uma série de coisas. Esse é o devedor dele, que ele passou Iracema aqui umas 40 vezes. Toda vez ele me telefonava para eu ir e eu não fui. Não conheço, nunca vi Iracema. É um negócio doido, né? Absolutamente doido. Como é que é? Meu nome é Sebastião da Silva. Pode me chamar de Tião. Tião. Tu tá rindo de quê, Tião? Tô rindo de nervoso. Ah, por quê? Ué, porque te encontrei. Sobre o espírito, né, o clima que acontecia na Universidade de Brasília, em 1964, 65, foram os anos que eu frequentei, eu sou da segunda turma da universidade. O Anísio Teixeira e o Darcy convidaram para esse projeto as melhores cabeças que tinha no Brasil naquela época. Então foi um período assim, da universidade, um período muito rico, onde contava muito a experiência, a vivência e a qualidade do resultado de trabalhos profissionais, porque hoje em dia você não entra mais na universidade sem doutorado, sem não sei o quê. E eu fico em dúvida, que diabo dessa coisa do doutorado vale mais do que, por exemplo, o Nelson, se fosse entrar agora, ele teria que fazer doutorado. Atos Bucão não tinha graduação. Atos Bucão tinha 2 anos de medicina. Pompeu não tinha graduação, ele tinha não sei o que de direito, 1 ou 2 anos de direito. O Oscar Niemeyer tinha graduação a duras penas, ninguém sabe disso, mas foi assim. E estava lá com a obra que ele tinha. Ia exigir doutorado de Oscar Niemeyer. Pô, eu vou te contar. Então, aquele período que foi muito interessante, porque a universidade acolhia, era do projeto da universidade, acolheu os caras, isso, o cara que tinha trajetória. E havia um clima de euforia, havia uma
uma verdadeira, vamos dizer, ansiedade de uma utopia. A gente acreditava sinceramente que podíamos mudar o Brasil. A gente achava que estava no momento para acontecer um novo Brasil, né? E estávamos entusiasmadíssimos. A gente vivia num verdadeiro delírio de entusiasmo na universidade, né? Vivíamos essa universidade 24 horas, não tinha sábado e domingo, era todo dia, o tempo todo. A gente estava dentro da universidade, convivendo com os professores em pé de igualdade, professores, assistentes e alunos, né? As conversas de bar e as aulas era uma coisa contínua. E o mais interessante é a perspectiva da esperança. A gente acreditava sinceramente que a gente estava na véspera de uma grande mudança do Brasil. Essa mudança realmente aconteceu, mas aconteceu do lado contrário que a gente imaginou, né? O golpe de 64 não foi um golpe só de político no sentido como a gente conhece. Foi, na verdade, um golpe contra a inteligência, cara. Por que eles perseguiram as universidades? Eles perseguiam as universidades. Eles aqui chegaram e demoliram o projeto de ensino que o Anísio Teixeira tinha feito para Brasília, a Universidade de Brasília. E era um período que o Brasil estava sendo de intensa florescência. Você tinha cinema novo, bossa nova, indústria automobilística, Brasília, uma capital feita no tempo que Brasília foi feita, por uma concepção de brasileiros, feita por brasileiros, mão de obra brasileira. Então isso aí era irritante, né? Isso significaria o caminho de uma independência e da construção de uma nação. Aí você chega nisso, Nelson está metido nisso, né? Porque a gente esquece, muitas vezes, pensa no que o cara está fazendo na hora, mas nós somos herdeiros. Muitos nos antecederam e foram nossas referências, né? Foi uma espécie de garantia, de aval que eles davam para quem fazia a mesma coisa em nível bom. Então, e nos inspirava. Eu não gosto dessa palavra inspirar, porque eu tenho muitas dúvidas, tem inspiração. Parece que quando o cara não tem, ele tem que respirar por aparelho. Então, é um negócio que foi muito interessante esse período da universidade, muito vivo. E quando a universidade acabou naquele momento da admissão coletiva, é como se tivesse matado a família, entende? Imagine uma universidade onde havia um pensamento livre, onde havia, vamos dizer, muitas pessoas de um pensamento de esquerda, um pensamento liberal, aqui ao lado do Congresso, né? E para os militares isso foi assim, uma coisa que a primeira coisa que eles resolveram fazer foi dar cabo da universidade, né? Invadir a universidade, prenderam professores, criaram uma situação absolutamente insustentável e que levou à demissão em massa dos professores no segundo semestre de 1965 e com isso praticamente o fechamento da universidade. Ela reabriu no ano seguinte, mas totalmente modificada, substituíram os professores, as melhores cabeças do mundo inteiro que o Darcy tinha convidado, por professores do secundário que vieram aqui dar aula de qualquer jeito, apenas para manter as aparências da continuidade da Universidade de Brasília. E o curso de cinema, que era um dos grandes projetos que estavam sendo desenvolvidos naquele momento, do qual o Nelson fazia parte, foi completamente por água abaixo, né? Ele teve que ser novamente reinventado, reconduzido. O Jean-Claude Bernardet voltou depois para a Universidade de Brasília, tentando retomar o projeto original, mas não conseguiu fazer o projeto original. Se fez um curso, se reformulou a universidade, mas infelizmente nos moldes da universidade tradicional. Não conseguiram aproveitar aquilo que se implantou precariamente nesses 3 anos de existência de funcionamento da universidade. Mas eu acho o seguinte, quem viveu esse momento, quem teve a sorte de estar ali naquela época, não saiu impune disso, né? Quer dizer, isso deixou uma marca na gente, todos, professores e alunos que conviveram esse período na Universidade de Brasília, né? Essa luz que se acendeu naquele momento, essa esperança e esse desejo desse sonho que não aconteceu está dentro da gente até hoje, tenho certeza disso. Quando é que eu pensei que podia ser fotógrafo quando entrei para a arquitetura? Nunca. Foi uma descoberta assim, uma paixão. Aí você larga tudo e vai. A luta de paixão é isso, né? É deseducado e não vê conveniência. Ela aparece sem ser chamada, vai arrombando a porta e entra.
vezes com o Nelson, conhecia, e conhecia todo o trabalho dele, evidentemente, cada vez que saía um filme do Nelson, a gente corria para ver, né? E o cinema novo, que estava assim, aflorando naquele momento, era o nosso guia. Tudo que se fazia em torno do cinema novo, a gente ficava extremamente atento. Viajei com o Nelson, a gente se encontrou uma vez em Paris e estava montando a Igreja dos Oprimidos, ele estava montando a Terceira Margem, no mesmo período. E aí o Walter Moreira Salles nos deu uma carona até o Festival de Cannes, que estava acontecendo naquele momento, e nós fomos de carro, o Walter guiando o carro, o Nelson e eu e a Helena Salem também fizemos essa viagem. E aconteceu uma coisa muito engraçada, porque a primeira coisa, o Walter para num posto de gasolina, enche o tanque do carro, que era uma super Mercedes que ele tinha alugado, e divide a conta entre a gente da gasolina. A gente ficou assim meio estranho, olhando para a cara do outro, e falou, não, isso é para ele se sentir igual a gente. Mas foi uma viagem muito bacana, muito divertida. E o Nelson era muito espirituoso, né? Muito espirituoso, né? Sempre contando histórias muito engraçadas. Para qualquer assunto que você levanta, o Nelson começa a conversar e é um delírio, né? Escutar o Nelson. E a simpatia dele, e ele tem uma coisa assim, ele é tão positivo, né? Ele tem essa coisa, como tinha o Paulo Emílio também, qualquer coisa em relação ao cinema, principalmente o cinema brasileiro, ele dá muito valor, né? Tudo isso é muito valorizado, ele se incentiva muito, né? Então a gente não tem que ficar copiando de fora, a gente tem que ser a gente mesmo, né? E o Nelson é uma lição disso, né? Porque ele valoriza o que é nosso, a maneira brasileira de ser, tanto no fazer cinema quanto na imagem desse cinema. Ele não copia modelos de fora, ele cria seu próprio modelo. E por isso o Nelson é um cara que faz parte desse elenco de gente que se torna referencial, e quando você se torna referencial, você é um cara que mostra com uma luz que há um caminho. E esse é o trabalho de Nelson Pereira dos Santos, nosso querido amigo com 90 anos, um jovem, está aí nos deixando uma herança fantástica.